Estamos de volta agora com o segundo bloco do TBR Entrevista. Se você perdeu o primeiro bloco, não se preocupa, porque vai ter reprise e a gente também tem nosso canal no YouTube. É só você pesquisar lá TBR Entrevista e você vai encontrar. O nosso entrevistado do segundo bloco é o Zeca Romão. Ele que é empresário na cidade de Guarulhos há uns 20 anos, mais ou menos, 17 né? anos. 17 anos, né? Sendo exato aqui. Seja muito bem-vindo, Zeca. Obrigado, Jéssica. Prazer estar contigo. Queria que você comentasse um pouquinho pra gente, contasse como é que foi esse processo que você é e não é guarulhense, né? Você nasceu no carro, como a gente estava contando aqui. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa questão de ser guarulhense e não ser guarulhense, ser meio termo. Bem, da verdade, são 55 anos de vida, 55 anos vividos em Guarulhos. Morei a minha vida inteira aqui. Nasci em São Paulo, na beneficência portuguesa, mas sou de Guarulhos, uma vida inteira de Guarulhos, né? Agora, a questão é que na minha família, quando eu tinha 6 anos, sempre minha mãe falou sempre que eu nasci no carro. O Zeca nasceu no carro, o Zeca nasceu no carro. Então surgiu isso, e na escola o professor perguntou: Zezinho, onde você nasceu? Eu falei: nasci no carro. Eu nunca respondi outra coisa, né? Nasci em São Paulo, nasci lá na beneficência portuguesa. E essa história ficou na reunião das professoras com os pais. A professora perguntou, falou assim: afinal de contas, onde ele nasceu? Porque ele fala que nasceu no carro. Enfim, nasci no carro mesmo, na 23 de maio, antes de chegar no hospital, a minha mãe deu à luz, ali no carro mesmo, né? Eu conversando um pouco aqui com ele, ele estava me contando que hoje ele reside no Gopoúva ali, Exato, né? Mais ou menos. Exato. Depois que eu casei, fui para Gopoúva. E ali é Gopoúva, Vila Augusta, né? Mas é pertinho, né? Ali, mas é um local muito bom também, excelente. Quando você se mudou, assim que você se casou, quando você mudou pro Gopoúva, você sentiu muita diferença em questão de estrutura do bairro, das casinhas mesmo, como você estava falando, a questão do presidente, desculpa, da Ponte Grande? Sim. Eu queria que você comentasse um pouco essa diferença. A diferença entre Ponte Grande e onde estou. Isso. O Vila Augusta verticalizou mais, né? Eu vejo assim, acho que no bairro Vila Augusta e Gopoúva, nos últimos anos, muitos prédios, né? De apartamentos. Então, você aumentou a população no local e a dificuldade que é trânsito. Uhum. Porque as ruas, os lugares às vezes não foram ampliados, então existe hoje uma necessidade muito grande de você tomar conta dessa questão. E, por exemplo, tem ruas, por exemplo, como na Vila Augusta, Gopoúva, ali como a Santa Isabel, ali são vários prédios de apartamento ali, nos últimos 5 anos, nossa senhora. Então, mas a rua tem 2 mãos. Uhum. Então, quer dizer, ficou uma rua que é preciso fazer alguma coisa, porque uma hora pode acontecer uma tragédia. Por quê? Porque além de ter uma rua que é de uma mão só, tem 2 mãos e todo mundo estaciona dos 2 lados. Então vira É estreito. Estreito. Então teria que fazer de uma mão só para evitar acidente, evitar qualquer situação. Mas são detalhes que todo bairro vai ter. Na Ponte Grande a mesma coisa, porque a cidade cresceu muito, a população cresceu demais, mas o planejamento da cidade ficou aquém. Entendeu? Esqueceram de planejar a cidade melhor, né? Zeca, para quem está acompanhando o programa desde o comecinho, sabe que a gente separa algumas palavrinhas aqui para que o nosso entrevistado comente sobre alguma coisa relacionada à cidade de Guarulhos. Aqui a do Zeca já está separada, a produção já colocou aqui para mim, e vamos para a primeira palavra. Perfeito. A primeira palavra é esporte. Bom tema. Bom tema, que ele vai comentar também uma coisa do passado dele. Eu queria que você falasse sobre a questão do esporte aqui na cidade. Que todo mundo já sabe, que acompanha, que é da cidade. Quem não é, o esporte está abandonado. Tá, Jéssica. Para quem viu e quem vê, é muito comentado isso, né? E eu ainda que fui morador da Ponte Grande, fui um da primeira turma ali do Colégio de Dom Paulo, lá, o Lingoleiro. Nós treinávamos no estádio da Ponte Grande. Então eu tive essa oportunidade, essa honra de, por exemplo, fazer educação física no local onde treinava o João do Pulo, né? Então você vê como estava a nossa cidade, né? Que ela tinha tudo para desenvolver, né? Então nosso esporte foi um amador, ele foi muito desenvolvido, né? Nós tínhamos as nossas Olimpíadas escolares e eram disputadas lá no Fioravante Ervolino.
nós tínhamos lá os campeonatos, né, de cidades, que hoje Guarulhos não tem destaque nenhum. Então, e a gente pode relacionar com o esporte. O que é? Esporte é saúde, saúde é esporte. Então você tem que ter aquela infraestrutura bacana. E Guarulhos era de ponta. Jogos regionais, era Guarulhos, ganhava praticamente tudo, principalmente no atletismo também. E quem viveu essa época, como eu vivi, hoje eu fico com uma tristeza de ver que não tem incentivo, não tem nada. Nós temos um Bosque Maia ali, que se podia fazer muita coisa, não tem. Você fala, mas a cidade não tem recurso. Uma cidade que tem um orçamento de mais de 4 bilhões, não tem um orçamento para esporte, porque o esporte ele é saúde, mas também é educação, né? Disciplina, uma coisa liga a outra. Vamos para a próxima palavrinha. E que aqui é assim, né? Você bate e já rende. Porque realmente, infelizmente, a cidade tem suas coisas boas, mas também tem muita coisa para melhorar. Ele já tinha comentado com a gente a questão da saúde. Queria que você falasse, que você acabou já interligando o esporte com a saúde. Você vê que tem tudo a ver uma coisa com outra, né? Exatamente. Então, aí você vê hoje, por exemplo, no Brasil inteiro, né? Não é só Guarulhos, mas no Brasil inteiro, nós temos essa dificuldade. Eu acho que para qualquer situação, qualquer pessoa, político, qualquer setor, seja ele do executivo, legislativo, tem que colocar como prioridade número 1 saúde. Porque só quem passa por uma necessidade de atendimento de um familiar, você vai no hospital, familiar passando mal e não tem atendimento. Então, se você já não tem isso, tudo o resto não vale nada. Porque o que é a pessoa sem saúde? A pessoa não pensa em mais nada. Não tem alegria, não tem nada. Vai no hospital, não é atendido. Então hoje está tudo abandonado no Brasil inteiro. E em Guarulhos não é diferente. Realmente é interessante isso, porque não tem como você não ligar uma coisa à outra. Uma coisa puxa a outra. E isso que é importante você pensar, que não existe uma coisa sem... não existe uma saúde, uma boa saúde, sem a questão de você também pensar no esporte e tal, e tudo mais. Vamos para a próxima palavra aqui. A próxima palavra é educação. Perfeito. Próxima palavra, educação. Queria que você comentasse com a gente. Então, é isso mesmo. É um tripé. Você vê que é um tripé. A educação faz parte disso tudo, né? Então, na época em que eu fiz o primário, você tinha lá uma série de situações que você fazia antes de entrar para a sala de aula. A gente fala de épocas, mas são exemplos, né? Como é que nós vamos construir um futuro se nós não aprendemos com o passado, né? Tanto no lado bom como no lado ruim. Eu lembro na época que a gente tinha que ter formação, tinha que se organizar em fila para entrar na sala de aula. O professor entrava na sala, a gente levantava, falava bom dia, né? Tinha um respeito com o professor e tudo mais. Então isso tudo acho que tem que começar a voltar, né? Essa parte. E os profissionais de educação também se prepararem melhor, né? Dar mais oportunidade, o poder público não ter só o funcionário, o funcionário e o professor, mas não dar uma estrutura, uma segurança para o profissional trabalhar e fazer melhor, né? Então, eu acho que o problema da educação está no Brasil como um todo, né? A educação tanto escolar como a educação cívica, né? E pensando nisso, até separei, para você que tem acompanhado os jornais da cidade de Guarulhos, o Zeca deu uma entrevista, né? E eu separei essa frase aqui, que eu achei super interessante, que aí já puxo várias outras questões. Na entrevista, o Zeca deixou claro assim: a política é uma atividade humana. E nisso eu já puxo o gancho aqui para falar, como o Zeca já tinha falado, ele é pré-candidato a vereador pelo PMB, Partido da Mulher Brasileira. E eu queria que você falasse pra gente por que você escolheu o PMB e por que você decidiu ser pré-candidato a vereador. A minha família sempre foi ligada à política, né? Eu tive exemplos maravilhosos do meu tio, que já foi vereador na cidade, meu primo também. Então, nós sempre acompanhamos de uma certa forma. E eu sempre, assim, por onde eu passei, seja no meu trabalho,
ou na própria escola, na faculdade, eu sempre fui aquela pessoa que gostou de participar de tudo, né? Então, na faculdade, na escola, eu era líder de sala, na faculdade fui presidente do centro acadêmico, mas só que eu nunca, na política eu sempre adorei, eu gosto de política. Eu gosto de política, às vezes a minha família até briga comigo, quem gosta, eu gosto de política, porque política se faz, como você mesmo disse, política se faz em todos os ambientes, não só na Câmara, não só lá na Prefeitura, né, no Executivo. A política ela é no dia a dia, são relações humanas também, né? Então, é por isso que eu resolvi, depois de tantos anos, resolvi participar diretamente. Por que o PMB? O PMB, primeiro porque eu gostei, algumas pessoas que PMB, Partido da Mulher, não, demagogia, mas veja bem, a mulher precisa participar mais, porque a maioria homens. A gente vê hoje, por exemplo, tem o partido PMB, mas você vê hoje na televisão bastante comercial de outros partidos incentivando a mulher a participar. Uhum. Porque é fundamental a mulher participar, porque eu particularmente sei que a mulher ela tem um pouquinho mais de humanidade dentro dela e sensibilidade para algumas coisas, né? Uhum. E está faltando isso no Brasil, está faltando isso em Guarulhos, né? No partido PMB, por exemplo, tem 18, salvo engano, 18 candidatas a vereador. Pré-candidatas, exatamente. Porque ainda não houve a convenção. Ainda não houve a convenção. A correção é justa. São pré-candidatas e a gente vê a vontade, assim, se inspira até. Uhum. É inspirador. Então, esse foi um dos motivos. E também recebi o convite também de ver a direção do partido também confiável, né? Eu fiz algumas reuniões antes de decidir aonde me filiar. E a cada reunião mais motivado eu ficava, devido à direção do partido. Uhum. Pessoas com quem eu já aprendi a conviver agora e confio plenamente. Então, para a gente sair pré-candidato a um partido, é preciso que você confie naqueles que estão dirigindo e a filosofia do partido, né? Para que você já comece com o pé direito, já começa certinho, para você não criar, né? Certinho, exatamente. Nós precisamos hoje mudar um pouco a prática da política, né? Uhum. Tirar alguns vícios, né? Algumas coisas que falam, isso aí não tem jeito, isso aí é assim mesmo, a coisa funciona assim e tal. Não. Vamos tentar melhorar o nosso país, vamos tentar melhorar a cabeça das pessoas e principalmente a cabeça daquele que se pré-candidata, vamos dizer assim, ou se disponibiliza a ser um representante do povo. Exatamente. Infelizmente, nosso programa já está acabando, a produção já está levantando o bracinho aqui para mim. Eu acho que foi muito interessante essa conversa que eu tive com o Zeca hoje também, com o nosso primeiro entrevistado. Eu espero que você tenha gostado muito. Deixa aqui rapidamente um momentinho só para você deixar seu telefone de contato. Perfeito. Eu agradeço, Jéssica, a oportunidade. Sempre que tiver, venho com o maior prazer. E a vocês que estão em casa, meu contato pode ser o 99408-2728, né? E eu quero dizer à população que eu, particularmente, Zeca Romão, eu quero a minha Guarulhos de volta. E quando eu falo isso, eu falo em tudo, nos 3 temas que nós debatemos aqui, educação, mas tem várias outras situações que precisam melhorar. Então, eu quero a minha cidade de volta, eu peço a minha cidade de volta, minha cidade melhor, mais humana. E faço esse apelo para que nós possamos trabalhar juntos para melhorar a nossa cidade. Muito obrigado, um abraço a todos.